E hoje nós estamos mencionando a terceira epístola do apóstolo João. Depois Deus vai nos dirigir para que lado nós iremos. Minha vontade é começar a estudar as epístolas de Paulo, mas Deus sabe de tudo. Tem alguns textos muito interessantes também na epístola de Pedro, na carta aos Hebreus, mas nós precisamos dar prioridade às maiores epístolas do Novo Testamento, que são as cartas de Paulo, que tem muito ensinamento bom para nós, né? Vamos pedir a Deus que nos dê graça, que nós possamos, então, nos posicionar diante de Deus com toda a alegria da salvação. Na terceira epístola do apóstolo João, nós encontramos no prefácio a saudação e o elogio de João ao obreiro chamado Gaio. O presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificam do teu amor, aos quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isto, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade. E também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos face a face. Paz seja contigo. Os amigos te saúdam, saúda os amigos pelo seu nome. Muito bom, aqui na saudação ele começa fazendo uma declaração. Eu fico perguntando, será que Gaio não conseguia sentir o amor que João tinha por ele? Porque tem alguns irmãos que não são muito caros. E nós sentimos quando o amor é verdadeiro, assim como nós sentimos quando não existe amor também. Nós podemos sentir isso. Mas por que então que João insiste em fazer essa declaração? Porque é importante ouvir, irmão. Nós precisamos ouvir. Mesmo que nós saibamos, é importante ouvir. É importante a pessoa estar confirmando, olha, se eu fiz alguma coisa que te desagradou, foi sem querer, mas eu te amo. Você é minha família no Senhor. Então ele escreve dessa forma, com toda essa intimidade, o presbítero. Olha, e note a simplicidade de João também. Não é aquele João que poderia falar, olha, o apóstolo de Jesus Cristo está escrevendo para você. Não, o presbítero. Tão presbítero quanto Gaio, quanto outro qualquer. Simples, humilde. O presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Ou seja, quem eu amo de verdade, não é só com palavras, não. É amor verdadeiro mesmo. E aí ele então começa a declarar, a desejar o bem, desejo que você fique bem em todas as coisas, que Deus abençoe, que Deus prospere todas as suas atividades, que você tenha saúde no corpo, assim como tem saúde a sua alma, porque a sua vida espiritual é um exemplo para muitas pessoas. Então, que você tenha saúde para continuar dando testemunho, que Deus prolongue os seus dias na terra para que você, esse bom exemplo de obreiro que você é, se propague, seja exemplo para os demais. Porque já no tempo de João, tinham maus obreiros, irmãos, como na igreja tem maus obreiros. Pessoas que estão interessadas só em aparecer, pessoas que estão interessadas em se promover, pessoas que querem que o seu nome apareça.
eu sou o pastor. Misericórdia. Naquele tempo já tinha isso, imagina hoje. Saindo um dia à noite, de capricho, fui contando, quarteirão por quarteirão, contei mais de 30 igrejas. Eu sei que tem mais, eu não andei muito. Imagino que na minha cidade deve ter mais de 50, nós temos cerca de 18 mil habitantes. Aí eu pergunto, para que tudo isso? Para que esse mundo de igreja? Por que esses crentes, ao invés de criar uma nova igreja, não procuram uma igreja e não vão cooperar? Por 2 motivos. Um, eles querem ser os donos da igreja. Não, é a minha igreja, aqui é o pastor, sou eu que manda do meu jeito. Esse é um primeiro motivo, para aqueles que são mais exaltados. O segundo motivo é porque às vezes sofreram tanto na mão de pessoas assim, que quer ser o dono da obra, que a pessoa não quer se sujeitar, não quer se arriscar a cair na mão de outra pessoa dessa. Então vai abrir um trabalho para fazer a obra de Deus sem ter que se sujeitar a pessoas desse tipo, que tem de sobra hoje também. Então ele está dizendo aqui, ó, que tenha saúde assim como bem vai a tua alma. A razão disso, muito me alegrei quando os irmãos vieram e testemunharam da tua verdade, como você anda na verdade. Porque é sinceridade. Eles vieram dar testemunho que você vive aquilo que você prega. Porque tanta gente prega, mas não vive, ensina, mas não pratica. Tanta gente fala de amor, mas vive com raiva no coração, vive com ódio, com rancor. Mas Gaio vivia na verdade, testificava da verdade, andava na verdade, havia sinceridade nas suas palavras, assim como nas suas atitudes. Era um verdadeiro exemplo de homem de Deus. E João, então, faz essa declaração: não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. E aqui nós paramos para ver um outro tipo de sentimento, o sentimento espiritual, o sentimento celestial. Não é o sentimento de ter um filho carnal, porque os nossos filhos são muito queridos. O amor que nós temos por um filho é indescritível, é indizível. Mas João estava além das aparências. Quando nós morremos, deixamos sentimentos terrenos na terra, não encontraremos, não seremos pais, nem filhos, nem irmãos na carne, mas seremos todos irmãos de uma família cujo pai é Deus. Mas aqui João, ele já estava vivendo esse sentimento. Certamente Demétrio não era filho na carne, mas era um filho espiritual, filho na fé. Seguia os passos dele, andava na verdade como ele, e ele se sentia alegre porque ele sabia que o exemplo que ele deixou não foi em vão. Gaio estava seguindo seus passos. Isso é uma alegria muito grande para quem espalha a palavra de Deus, para quem ensina, para quem transmite o conhecimento, que a pessoa ande pela verdade. Amado, procedes fielmente em tudo que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. 2 coisas importantes de se notar. Era amoroso com os irmãos e era amoroso com os incrédulos também. Porque muita gente só é amoroso dentro da igreja, né? Não é nem com os irmãos, é dentro da igreja dele. Saiu da igreja dele, não é mais irmão e não merece mais a saudação e não merece mais nenhuma consideração. Tem gente que é assim, né? Infelizmente. Procedes fielmente em tudo que fazes para com os irmãos, sendo fiel, sem interesse, sem má vontade, sem segundas intenções, sem maldade no que faz. Procedes fielmente, você age fielmente em tudo o que você faz para os irmãos. E também para os estranhos, dá bom testemunho. Vive uma vida amorosa, mostra para as pessoas que o amor de Deus está na sua vida. E em presença da igreja testificaram do seu amor, aos quais, se conduzir como é digno para com Deus, fará muito bem. Ou seja, se você continuar assim, se conduzindo como é digno na presença de Deus, fazendo tudo isso que você tem feito, vai ser maravilhoso, você vai ter muito galardão, porque Deus se alegrará das suas obras. Porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Então, são obreiros que ele enviou para ir pregar o evangelho e ganhar almas para Jesus, ensinar as pessoas a andar no caminho de Deus, mas sem querer
recompensa financeira, porque muita gente é assim, né? Olha, nós vamos fazer um congresso aqui, vai ter um trabalho, mas, quero saber quanto que eu vou ganhar. Eu tenho que ter uma recompensa. Ou o cantor, ele liga para o pastor e fala, o senhor me convidou para ir no congresso aí, eu quero saber quanto o senhor vai me pagar, quanto vai ser meu cachê? Quanto CD a igreja vai comprar de mim? Porque eu preciso ganhar alguma coisa, né, pastor? Eu vivo disso. Então, a preocupação dessa pessoa está em ganhar, está no dinheiro, está no lucro, né? Isso é muito complicado. Os gentios seriam os incrédulos, as pessoas para quem você vai pregar o evangelho e que você só quer uma coisa deles, a salvação deles. E João continua, portanto, aos tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. Não é só cooperadores na obra de Deus, não é cooperadores da verdade. Ajudar a levar a verdade àqueles que não conhecem. Então, aos tais, esses que saíram, esses que não têm interesse financeiro, esses que não têm segundas intenções, esses nós devemos receber, devemos acolher para que eles possam, para que nós sejamos também cooperadores da verdade que eles propagam. E aí ele faz um desabafo. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Olha, naquele tempo já tinha gente maldosa, né? Gente mal intencionada, um obreiro na igreja, talvez até na posição de líder, como nós encontramos muitos hoje, que fica barrando as pessoas, cercando os irmãos. Se vê que Deus está usando alguém, bota a pessoa no banco, não dá oportunidade para a pessoa, porque ele quer aparecer. Ele quer aparecer. Uma vez eu ouvi um obreiro falando, eu tenho pena dele, coitado, porque ele falava muito mal. Eu sempre me esforcei para falar um português mais adequado com a palavra. Se eu estou numa posição de honra, preciso honrar a Deus com a minha palavra também. E um dia ele deu um testemunho, quer dizer, ele, na verdade, me deu a oportunidade de falar, vamos ouvir o irmão Miguel, que tem um português mais bonito, mais bem feito, mas assim, com ironia, porque ele falava tudo errado e não queria falar certo, queria falar errado mesmo. Então eu acho que ele queria que eu falasse errado também. Então pessoas assim, tem que ser do meu jeito. Se não faz do meu jeito, eu te anulo, eu te breco, eu te barro, aí você não sai do lugar. Você depende de mim, eu dependo de Deus, irmão. Depende de Deus, tanto que não deu certo em nenhum ministério, a não ser com o pastor Lorival Morragudo. Toda a congregação para onde eu fui, eu sempre tive muita dificuldade para me entender, porque o homem, ele quer prevalecer, e é Deus que tem que aparecer. É Deus que tem que dar a direção, a condução do trabalho. O homem tenta tomar o lugar de Deus, o homem tem interesse, é interesseiro, tem segundas intenções, muitas vezes só pensa no bem-estar dele. É tudo que importa. Quer fazer as coisas, quer fazer com o dinheiro dos outros. E muitos deles não querem saber trabalhar, não. Coitado do pastor Leandro, está mais velho do que eu, mas trabalha até hoje, sai na rua vendendo as coisas dele para conseguir o dinheiro dele. E o dinheiro que entra na igreja, apesar dele ser o pastor presidente, não tem salário. O dinheiro que entra na igreja é para edificar a igreja, para melhorar a igreja. Agora está pensando em pôr ar-condicionado, para dar mais conforto para os irmãos. Enquanto que tem gente que só quer carro bom, casa boa, vida boa, come do bom e do melhor, e não está nem aí com a ovelhinha que está passando fome, passando dificuldade, quer arrancar até a pele dela, quanto mais a lã. É um Diótrefes desses aqui, Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, quer ter o poder, quer mandar, não nos recebe, não lê as nossas cartas aí na igreja. E aí João exorta dizendo, por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isto, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Olha que sujeito mais encrenqueiro. João está dizendo, se eu for aí, se eu tiver que ir aí, eu vou lembrar a todo mundo o que ele faz, quando ele fala palavras maliciosas contra nós, quando ele não recebe os irmãos que a gente envia aí para cooperar, para levar uma palavra, ele ainda impede os irmãos que quer acolher esses irmãos e joga eles para fora da igreja. Olha, você não precisa vir mais aqui. Parece um absurdo, mas já aconteceu naquele tempo, acontece hoje também.
obreiros mal formados, pastores que não são convertidos, não nasceram de novo, não conhecem Jesus, Judas que vive em nosso meio até hoje. E aí ele aconselha Gaio: amado, não siga o mal, siga o bem. Por quê? Porque quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus, ou seja, não conhece a Deus, não sabe quem é Deus, nem o que Deus quer da vida dele. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade, ou seja, até a própria verdade, as obras dele, o que ele faz, dão testemunho dele. E nós também testemunhamos. E vocês sabem muito bem que o nosso testemunho é verdadeiro. Nós não precisamos mentir. Nós não precisamos bajular ninguém. Nós estamos falando que Demétrio é um homem que vive na verdade, que é um homem de Deus, que honra a Deus com a sua vida, e as pessoas testemunham, a própria verdade testemunha, e nós também somos testemunhas. E vocês sabem que nós mentimos. Não temos necessidade de elogiar ninguém. E aí ele termina fazendo um forte desabafo. Eu tinha muito que escrever, mas eu não quero escrever-te com tinta e pena. Não vou mandar outra carta, porque o Diótrefes não vai receber mesmo. Então não adianta, eu quero ver você face a face, quero falar com você, ouvir sua voz e esclarecer tudo que está acontecendo. Espero, porém, ver-te brevemente, ir até aí para a gente se falar, e nos falaremos face a face. E despede: paz seja contigo. Os amigos te saúdam, saúde os amigos pelo seu nome. Ou seja, cumprimente os amigos pelo seu nome. Pelo nome, irmão. Tem gente chamando de apelido, tem gente chamando por título. O pastor, o presbítero, o cooperador, o evangelista, o presidente. Esquece o nome. Se nós somos de família, nós chamamos por nome. Tem gente que quer ser chamado de pastor. Tivemos um presbítero aqui em Viradouro, numa igreja que eu congreguei há alguns anos atrás. Ele era presbítero e estava na função de pastor, então nós chamávamos ele de pastor. Mas apenas para honrar o cargo dele. Algumas pessoas não chamavam, e um dia ele chamou a atenção de todo mundo. Tem gente que não me chama de pastor. Que falta de respeito. Olha, falta de respeito com quem? O cara quer aparecer, pelo amor de Deus. Se chamar de irmão já não tá bom? Não, tem que me chamar de pastor. E observando tudo aquilo, era um rapaz de 30 e poucos anos, eu com mais de 50. Aí ele disse assim: eu quero que me chamem de Senhor. Eu não falei nada na hora, mas no final do culto eu falei: olha, eu tenho mais de 50 anos, sou bem mais velho que você. Não exijo ninguém me chamar de Senhor e não vou te chamar de Senhor. O Senhor para mim é Jesus Cristo. Pode me chamar por nome que eu não me importo. E não vou te chamar de Senhor. Que mania de querer se engrandecer sobre a obra de Deus. Eu não era nem ganhador de alma, era um perdedor. Pessoa saindo da igreja todo dia, não fazia nada para resolver isso e queria ser chamado de pastor, de Senhor. Oh, meu Deus, tem que ter misericórdia. Tantos obreiros que não conhecem Jesus, que não são mansos, não são humildes, não são amorosos, não ganham almas, jogam elas para fora do aprisco e querem ser honrados. Eu estava lá em Morro Agudo domingo, num culto de Santa Ceia, foi um culto maravilhoso, e eu vi o pastor Lorival chamando o pastor Zezinho de Zezinho. Ô Zezinho, vem cá. Eu achei tão legal, é intimidade, é coisa de família. Isso é coisa de família, isso é amor de irmão. Tem que me chamar de pastor, tem que me chamar de presbítero. Para quê, irmão? Para que isso? A sua carteirinha vai ficar na terra quando você morrer, tá? Não vai entrar no céu não, viu? Então se convirta, seja humilde, desce até a casa do oleiro e toma água lá no barro. Para aprender a ser humilde, a baixar essa crista aí, porque diante de Deus não tem isso não. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor. Vamos nos abaixar diante do Senhor, vamos nos dobrar diante dele. Quando eu chegar no céu, a primeira coisa que eu vou fazer quando eu ver Jesus, eu vou me jogar nos pés dele. Eu vou beijar os pés dele e falar: Senhor, muito obrigado pela tua grandiosa salvação, porque o Senhor me salvou tantas vezes e de todas as maneiras em que é possível alguém ser salvo. Se ele mandar eu me levantar e abraçar ele, vai ser uma alegria enorme. Senão eu vou ficar deitado nos pés dele. Porque tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu devo a ele.
Então não quero ser chamado de senhor. Não quero ser chamado de pastor. Não quero ser chamado de nenhum título que possa me dar honra. Porque, como diz o Luiz de Carvalho no hino Meu Tributo, toda a honra, toda a glória que eu receber, darei ao meu Salvador Jesus. É dele, pertence a ele, agora e para todo sempre. Deus abençoe você. Estou orando por você e pela sua família. Ore por mim também. Deus abençoe a sua família e Deus abençoe o Brasil. Um forte abraço e fiquem com Deus.